Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje talvez o som esteja um pouquinho mais baixo, porque os vizinhos aqui estão ouvindo música e eu não quero que apareça na gravação, né? Então vai estar um pouquinho mais baixo o som. Hoje nós vamos continuar nosso estudo de história antiga com o teatro grego. Era pra gente já ter feito o teatro grego, mas quando eu fui ler o capítulo na Cambridge Ancient History, eu não entendi nada e não gostei do jeito do cara. Ele vai colocando um monte de citações, né? E óbvio, tá tudo em inglês, né? E aí ele vai tipo. Então eu não entendi direito e deixei para falar agora, né? Mas o teatro grego a gente vai ver que surge ali no século. O teatro propriamente dito no século VI, né? E a gente acabou de fazer toda a Guerra do Peloponeso, que termina no ano 401. Então a gente tá acabando o século V, né? E o teatro vai permear todo esse período e a gente não falou nada dele, né? Mas lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, essa coisa toda. A gente tem curso de lógica, tem a história inteira da Grécia até esse vídeo, né? Desde o começo até aqui. E tudo isso para vocês aí de graça, né? E sempre que vocês quiserem. E então a gente vai começar, vai ter duas partes, a tragédia e a comédia. A gente vai ver que a evolução das duas é parecido. São tipo duas coisas diferentes que vão tendo uma trajetória parecida, pelo menos na minha opinião, né? Então a tragédia, ela surge de um negócio chamado ditirambo. O ditirambo teria começado no século VII a.C., né? E ele é um gênero poético musical ligado ao culto do deus Dionísio. Então é um negócio, era um canto, né? Acho que acompanhado por flautas e ligado religioso, ligado ao deus Dionísio. Então ele é liderado por um cantor chamado Corifeu. Isso é importante, porque esse Corifeu vai dar origem ao ator, né? Ele é improvisado e sem forma fixa. Não só isso, como o Dionísio é o deus do vinho, né? E das coisas que acontecem aí quando você se embriaga, né? Ele é um tanto grotesco de Tirambo, né? Então ele tem êxtases, gritos, improviso, meu celular aqui, danças frenéticas, né? Tem presença de símbolos fálicos e gestos obscenos, né? Bem coisa pagã, antiga, assim, né? E os caras se vestiam de figuras, né? Eles eram meio furries, né? E alguns falam que às vezes é bode, às vezes é equinos, né? Burros, cavalos, e e sobretudo bode, que é o animal ligado a Dionísio. Por isso que tragédia vai ser o canto do bode, né? E tá ligado a essa origem do Dionísio, embora alguns autores falam que eles não se vestiam de bodes, mas o bode era tipo um animal que era se fazia o sacrifício usando um bode, né, em homenagem ao deus Dionísio, tá? Então, o Tespes de Icária, que é uma cidade da Ática, né, ele é o cara que ele é considerado o primeiro eu não lembro como é que chama o cara que escreve tragédias, mas ele é o primeiro autor ali de teatro, né, de tragédias. E ele é um dos caras que vai dar uma melhorada ali nesse negócio do ditirama, né, vai tornar um negócio assim mais menos grotesco, digamos assim, né? Então o que ele fez é que a gente não tem peças dele, tá? O primeiro que a gente tem é Ésquilo, que vai vir um pouquinho depois. Esses caras são mais ou menos contemporâneos, todos eles, assim. Claro, vai tendo algumas gerações, mas eles vão todos competir nas mesmas competições, assim. Sobretudo, assim, Testes vai competir com Ésquilo, depois Ésquilo com os próximos, né? Mas ele introduziu o primeiro ator, né? Então, o líder, o Corifeu, que é o líder do Tirambo, ele vai se tornar o primeiro ator. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar logo em seguida agora de Ésquilo, tá? Ele colocou as máscaras, que eram chamadas persona, e ele tinha um carro, né? Carro de boi, né? Lógico, ou de cavalos, não sei o que ele usava, mas ele montava as apresentações em várias cidades, ele ia vagando, né? Pelas várias cidades fazendo as peças dele, né? Um negócio bem assim de artista mesmo, né? De artista. E então, se vocês imaginam, o mais importante é o primeiro ator, porque você imagina uma cerimônia ali em que tem um cantor principal cantando, né? E o coro atrás que depois repete alguma coisa, né? Um refrão. E esse ator, né, você imagina que ele já tá cantando, se ele é o ator principal, ele já tem, às vezes ele canta a letra inteira e o coro repete o refrão. Então ele já tem uma letra diferente, né, canta algo diferente, e ele vai começar tipo, a dialogar com o coro. Então ele vai ser tipo um personagem que se separa do coro. Então passa a ter uma interação, né? Então ele passa a ser um personagem próprio. Daí o primeiro ator, né? É bem legal como dá pra fazer essa passagem bem gradual, né? Dá pra entender como que ele vira, né? O líder do coro vira o ator, né? Ele, entre aspas, vai se confrontar, né? Quer dizer, ele vai ser uma coisa diferente.
deixa de ser uma música só e passa a ser ah, um ator, né, uma personagem frente a um coro. Por isso que várias vezes tem, nas peças gregas, tem tipo os sábios, né, porque o coro virou os sábios da cidade, né? Então é tipo, é um cara se confrontando, sendo julgado pelos sábios da cidade, umas coisas assim, sabe? Mas as máscaras, falando um pouquinho delas, ela ajudava a fixar a identidade do personagem, né? Vai ajudar a tornar ele reconhecível de longe, porque o teatro na Ática vai ser Ática e Atenas, né? Basicamente a mesma coisa, assim. Atenas é a capital da Ática, né? Então, mas a gente já fala Atenas, mas na verdade é a, ali o estado, é o estado da Ática, né? E eles vão fazer festivais, vai ter competições de atores, e às vezes vai ter milhares de pessoas assistindo, né, nos palcos, até eles faziam aqueles anfiteatros que naturalmente o som, eh, a acústica ajudava, né, no teatro, só você procurar imagens ali no Google. E também a máscara, alguns historiadores falam que ajudava nisso, que ela era feita de um jeito, o formato dela que ajudava a projetar o som, né, como se fosse uma ressonância ali para facilitar, né, não precisar falar tão alto, né. E também as máscaras dão ao personagem um poder simbólico e arquetípico. Além de você poder o mesmo ator trocar de máscara, né? E lá no fundo, assim, quando ninguém tá olhando, trocar a máscara ser um outro personagem, né? Então não precisava de tanta gente, né? Também ajudava porque dizem que era só homens. A foto que eu coloquei no, no início do vídeo é de um site que fala que tem novas evidências de que não era só homens que participavam, mas o que sempre se disse foi que só homens participavam, né? Então era melhor porque você colocava uma máscara e era uma máscara de mulher, mas também para você representar um deus, né? Ou um arquétipo, digamos assim, porque, por exemplo, se você veste uma máscara de velho, isso também você passava a representar, por exemplo, a sabedoria ou a experiência, né? Então tem esse aspecto simbólico na, no teatro grego, né? O Carpo falava alguma coisa, eu não usei muito o Carpo para fazer esse vídeo, mas ele fala também que ele era político, o teatro. Então, quer dizer, as discussões políticas eram feitas pelas peças de teatro. E o Carpo vai seguir muito isso. Ele vai mostrar como um dramaturgo era mais conservador, o outro era mais democrata, um pouco disso. Mas, ah, então, o Thespis, ele está nessa época, né, de ali, final do século VI, né, e mais ou menos junto com isso, né, o que vai ajudar muito a crescer o teatro é o Pisístrato, o tirano de Atenas, que vai oficializar os festivais. Os festivais chamavam Grandes Dionísias, né? Então, opa, o Ditirambo, né, e a tragédia que está surgindo eram em homenagem a Dionísio, né? Vem desses cultos dionisíacos, e o Pisístrato está justamente pegando esses cultos dionisíacos, né? E patrocinando, estabelecendo eles oficialmente, né? Usando eles para projetar a grandeza de Atenas, né? Tipo uma propaganda assim de Atenas, né? Então ele vai criar as competições de dramas, né? De tragédias. Então o poeta, cada um que concorria, apresentava 3 tragédias e um drama sátiro, e o júri avaliava e julgava as peças. E o prêmio era o prestígio de você ter ganhado nas Olimpíadas. E eu percebi que a gente não fez nenhum vídeo sobre as Olimpíadas ainda na nossa série, né? Mas nas Olimpíadas também você não ganhava um prêmio, você tinha ali uma coroa, né, de louros, né? Mas assim, você não ganhava um prêmio, era só porque você era o cara o melhor, né? E tinha uma glória a respeito disso, né? O drama sátiro que eu coloquei aqui é meio que uma modificação um pouco da tragédia que virava uma, um drama diferente, mas também veio da tragédia, né? E então é isso. Então ele tem essas competições e a tragédia vai se tornando algo oficial, assim, na Ática, né? E aí, então, como eu falei, não vou falar de todos os escritores, né, os dramaturgos, mas é interessante porque com o Ésquilo, ele é o mais antigo que a gente tem e ele tem uma peça que chama As Suplicantes. E eu tinha entendido dos livros que eu li que era a peça mais antiga do Ésquilo. Mas quando eu fui pesquisar no chat GPT para dar também ver algumas outras coisas, ele falou que ele coloca os persas como sendo a peça mais antiga. Mas ele menciona que as Suplicantes, que seria tipo a terceira peça mais antiga do Ésquilo, é a mais arcaica. E eu perguntei por que é a mais arcaica e não a mais antiga, né? E ele fala de alguns autores, né, os estudiosos, que dizem que essa peça o Ésquilo escreveu depois, mas imitando o jeito antigo. Por isso que ela parece mais antiga, sendo que ela não é mais antiga. Mas pra gente, nós vamos falar, beleza, o que importa é ela parecer antiga e a gente vai entender como que ela era
como que era esse jeito antigo da tragédia, né? Então, as suplicantes é porque são mulheres chamadas Danaides, que são os filhos do rei Dânao, né? E elas estão fugindo do Egito porque os primos queriam forçar elas em casamento, né? Então elas estão exiladas e elas estão pedindo auxílio, né? Asilo político. E por isso que chama as suplicantes. Elas estão suplicando por essa ajuda, né? Então o coro é tipo essas mulheres, né? E tem o líder do coro, que é o pai delas, o Danão, o rei Danão. Mas, tipo, aí você fala, beleza. Então tem ele, né, e o coro, ele é o personagem principal, então ele vai fazer muita coisa e vai ser o personagem principal, mas ele é o personagem principal, mas ele não é o protagonista. Então, ele tá ali, ele é diferente, chama a atenção para ele, mas ele não faz quase nada na peça. Então é por isso que ela é arcaica, né? Porque o Ésquilo, né? Se essa peça realmente for a mais antiga, ou se ela imita uma peça mais antiga, é de uma época em que já tinha o líder do coro virando o ator, mas ele ainda não tinha entendido que esse cara tem que ser o principal, né? Você separa ele porque ele vai ser um personagem, ele vai ter ideias, vai pensar coisas da cabeça dele, né? E ele vai representar uma pessoa ali, né? Não tinham entendido que essa coisa de você colocar o ator, o personagem principal como protagonista, digamos assim. Então, ele não faz quase nada. Então, apesar de ele ser diferente, né? E ele tá, entre aspas, pedindo para ser o personagem principal, num certo sentido, né? Porque ele chama a atenção para ele, em oposição ao coro, mas a ação tá no coro ainda. Então, é tipo, eles ainda não tinham entendido direito como usar o personagem. É bem engraçado, porque eles inventam um negócio, mas eles não sabem usar. Então, por isso que ela é uma peça arcaica. Ela ainda está muito focada no coro. É como se não tivesse feito o caminho inteiro ainda para a tragédia. E aí vamos falar da comédia. Realmente eu não vi muita coisa de interessante assim na origem da comédia. E o Aristóteles, eu esqueci de falar, porque eu estou regravando esse vídeo, porque eu gravei a primeira vez errado. Mas o Aristóteles é uma grande fonte nossa a esse respeito, porque na poética ele conta a história tanto da tragédia quanto da comédia. E ele fala que a comédia não foi levada tão a sério no começo, e por isso a gente sabe menos a respeito dela. Mas ela veio, segundo Aristóteles, dos líderes de um negócio chamado Comos, né? De que de Comos veio a comédia. E esse Comos também era um ritual em homenagem a Dionísio, mas que também era um negócio de uma cerimônia fálica, então tinha uns símbolos fálicos ali, e então o que acontecia? Eles tinham tipo um coro também, e um líder do coro, então eles invocavam o deus Dionísio pedindo a proteção, né? Esses ritos fálicos têm a ver com fertilidade, então pedindo para... E também ele é o deus do vinho, né? Então, teoricamente das uvas também, né? Então eles pedem aqui no final, agente positivo de fertilização, eles invocam a proteção do deus, e o líder do Comus, ele vai improvisar versos, né, nesse tipo iâmbico, né, o jâmbico, e são versos obscênicos e irreverentes que frequentemente assumiam a forma de sátira dirigida a indivíduos nomeados. Então, o autor fala que eles eram tipo uma procissão que passavam pelas casas das pessoas fazendo rimas. E ele fala assim: pelo que nós já dissemos aqui, você pode entender que essa rima não era agradável para as pessoas a que elas eram dirigidas, né? Então, desse negócio de ficar tirando sarro, de fazer essas rimas, veio a comédia, né? E assim, eu não lembro de ter visto isso em algum lugar que esse é meio que um negócio comum, assim, de vários povos, do mundo inteiro, você ficar fazendo ficar tirando sarro, né, escarnecendo as pessoas, e isso ser meio que um encanto contra espíritos negativos, né? Tipo, ficar ofendendo isso espantar os espíritos. Assim, eu lembro de ter visto isso em algum lugar, assim, que isso é meio que geral da humanidade, assim. Então, basicamente é isso. Isso acabou dando origem à comédia grega. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo acho que um pouquinho mais curto, mas lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Nós estamos indo para o final do volume 5 da Cambridge Ancient History e a gente vai falar um pouquinho agora dos sofistas, de Sócrates e depois da arquitetura e da arte gregas desse período, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!